Gente, essa questão fala que a ureia produzida em indústrias petroquímicas é o fertilizante mais utilizado no mundo pela agricultura convencional como fonte extra de nitrogênio. Já na agricultura orgânica, a qual dispensa o consumo de fertilizantes e defensivos químicos industriais, utiliza-se o esterco animal curtido como fonte suplementar de nitrogênio. Independente do tipo de técnica agrícola empregada, tanto fertilizante petroquímico como o esterco animal, quando aplicados no solo, serão. Então, pessoal, o que é importante, né? O nitrogênio, ele é fonte principal dos aminoácidos que vão produzir as proteínas. Então, eles são extremamente importantes no mundo animal e no mundo vegetal. Então, precisa sempre ter um aporte adequado de nitrogênio no solo para as plantas conseguirem absorver, para que os herbívoros como as plantas, os carnívoros como os herbívoros e todo mundo tenha um aporte correto desse macronutriente. Então, o que ele está falando aqui, ó, na letra A? Então, independente do tipo de técnica agrícola, o fertilizante petroquímico ou esterco animal, quando aplicados no solo, serão metabolizados por bactérias quimiosintetizantes que geram nitrito e nitrato, assimilados então pelos vegetais para a síntese, principalmente de aminoácidos e nucleotídeos. Pessoal, essa já é a nossa resposta, mas vamos conseguir enxergar o erro nas demais. O nitrogênio, né, no ciclo normal do nitrogênio, a gente tem um nitrogênio atmosférico que é fixado por algumas bactérias que ficam nas raízes das plantas leguminosas, são essas bactérias fixadoras, né? Então eles vão ser transformados em amônia. Aí você tem essa amônia transformada em nitratos e nitritos, que são as moléculas que a planta consegue absorver. Então, aqui eu tenho, né, fixação, amonificação, nitrificação. Então, essas plantas vão absorver. E aí, quando a planta morre, pessoal, né, na decomposição, vai ter nitrogênio em forma de nitrato e nitrito, voltando a ser nitrogênio gasoso por meio da desnitrificação. Então, isso aqui, pessoal, é o ciclo na natureza. Só que quando você coloca nitrogênio a mais no solo, seja por fertilizante petroquímico ou pelo esterco, eu estou aumentando a quantidade de amônia. Ali ele falou em ureia, né? Mas você tem amônia, ureia, que estão disponíveis para então você conseguir fazer nitrificação, que são, né, nitritos e nitratos, moléculas que as plantas conseguem absorver. Por isso essa é a nossa resposta correta. Então vamos ver na letra B o que está errado. Ele fala, né, que vai ser absorvido diretamente pelos vegetais que apresentam micro-organismos simbiontes em nódulos de suas raízes para a síntese direta de proteínas e ácidos nucleicos. Então, primeiro, a gente não consegue absorver diretamente, porque provavelmente ele vai estar em forma de ureia ou amônia que seja. Eu preciso que seja formato de nitrato e nitrito que somente as bactérias nitrificantes são capazes de disponibilizar para a planta, ok? Aqui ele fala, então, que os fertilizantes vão ser decompostos por organismos detritivos em moléculas menores, como a amônia e o gás nitrogênio. Aqui o erro, ó, nada de gás nitrogênio. O gás nitrogênio foi tirado da atmosfera para produzir amônia. Nesse caso de fertilizante, o nitrogênio nem entra, ok? Assimilados, então, pelos tecidos vegetais para a síntese de nitrito e nitrato. Então, a gente não vai assimilar amônia e nitrogênio. A gente só assimila... A gente não, né? As plantas só assimilam nitratos e nitritos, ok? Então, aí a gente tem dois erros nessa questão. Não é a nossa resposta. Letra D. Então, esses fertilizantes serão digeridos por fungos e bactérias nitrificantes que produzem aminoácidos e nucleotídeos assimilados, então, pelos tecidos vegetais para a síntese de proteínas e ácidos nucleicos. Primeiro erro. Não tem fungo aqui, só bactérias nitrificantes. E eles produzem o quê? Eles não produzem aminoácidos e nucleotídeos. Eles produzem nitratos e nitritos que vão ser assimilados pelas plantas, que vão produzir os aminoácidos e nucleotídeos e, enfim, a síntese de proteínas, ok? Letra E, os fertilizantes são oxidados por cianobactérias fotossintetizantes em nitrito e nitrato, que produzem proteínas, ácidos nucleicos, então absorvidos diretamente pelos tecidos vegetais. A cianobactéria, então, pessoal, fica lá na água, não tem nada a ver aqui com a absorção do nitrogênio, quem faz isso são as bactérias nitrificantes. Então, por isso, essa também não é nossa resposta. Então, como a gente já tinha comentado, letra A.